Nesta aula nós vamos dar continuidade ao tópico 2.2, conservação da massa, equação da continuidade. Nesta conclusão nós vamos finalmente chegar à equação da continuidade e para isso nós vamos analisar o princípio de conservação da massa para um caso geral, ou seja, um escoamento não estacionário de um fluido compressível. Se eu estou considerando o escoamento não estacionário, significa o quê? Que as linhas de corrente e o tubo de corrente vão variar a cada instante. Eu não vou poder considerar o tubo de corrente como uma canalização onde as linhas de corrente permanecem inalteradas com o tempo, né? No escoamento não estacionário, tanto as linhas de corrente quanto os tubos de corrente, ou o tubo de corrente formado pelas linhas de corrente, vão variar a cada instante. Então, como nós não vamos poder utilizar o tubo de corrente, porque ele não existe no caso em que nós estamos analisando, né? No caso do escoamento não estacionário e de um fluido compressível, para que a nossa análise seja possível, nós vamos ter que usar o volume V, mostrado aqui na figura 2.6. Esse volume V é um volume fixo do fluido, que é limitado por uma superfície fechada S, né, que é a superfície que contém todo esse volume fixo do fluido. Essa superfície S é uma superfície orientada pelo versor de área N, né, de modo que o versor de área vai apontar sempre para fora do volume V e sempre perpendicular à superfície. O que nós vamos fazer agora é o seguinte: nós vamos considerar somente a massa que vai atravessar esse elemento de superfície ΔS, que é mostrado aqui na figura 2.6. Nós vamos considerar que esse elemento de superfície ΔS é a base de um cilindro de geratriz V ΔT, onde V é a velocidade do fluido no entorno do elemento de superfície ΔS. Então, essa superfície que aparece aqui na figura 2.6, ela é somente a base, né, desse cilindro oblíquo que nós vemos aqui na figura 2.7. Então, a massa ou o elemento de massa que vai atravessar ΔS está contido dentro desse cilindro aqui que é mostrado na figura 2.7. Se é assim, nós vamos poder calcular essa massa, né, que está contida no cilindro, utilizando a equação 2.2.1, que é mostrada aqui, ó, à esquerda. Bem, nós vamos calcular 2.2.1 para o caso em que o produto escalar de V e N é maior que zero, ou seja, o ângulo entre esses dois vetores vai ser menor que 90 graus, né? Então nós temos que, nesse caso, V escalar N maior que zero implica em θ, que seria o ângulo entre esses dois vetores, menor que 90 graus. Por que o produto escalar de V e N é importante nessa nossa análise? Bem, como o versor de área ele é fixo, ou seja, ele está sempre apontando perpendicularmente para fora do volume, se eu tenho o produto escalar maior que zero, eu tenho um ângulo, como a gente acabou de dizer, θ menor que 90 graus, e isso significa que o fluxo de massa se dá de dentro para fora do volume. Ao passo em que, se eu tivesse um produto escalar menor que zero, isso implicaria em um θ maior que 90 graus e, consequentemente, um vetor velocidade apontando no sentido contrário
né? Nesse sentido aqui que eu estou mostrando agora, ou seja, o fluxo de massa estaria ocorrendo de fora para dentro do volume. Então, se o produto escalar de V e N é maior que zero, o fluxo se dá de dentro para fora. Se o produto escalar de V e N é menor que zero, o fluxo de massa se dá de fora para dentro do volume que nós estamos considerando. Então, a 2.2.1 vai ficar ΔM, que é o elemento de massa que atravessa ΔS num intervalo de tempo infinitésimo ΔT, igual a ρ, que é a densidade do fluido, que multiplica o produto escalar da velocidade com o versor de área n, que multiplica ΔS, ou melhor, ΔT tanto faz, né, a ordem, ΔS, ΔT ou ΔT, ΔS. Essa é a equação 2.2.5. A partir da equação 2.2.5, né, que nós acabamos de obter, nós podemos obter também o fluxo de massa para fora do volume V por unidade de tempo, né? Ou seja, a massa por unidade de tempo que atravessa o elemento de superfície ΔS, que é justamente o produto entre ρ ΔS e o produto escalar de V e N. Nós acabamos de calcular o fluxo de massa através de ΔS para fora do volume V. Agora nós vamos calcular a massa total de fluido que está contida dentro do volume V fixo, né? Dentro desse volume V que nós consideramos fixo lá no início da nossa abordagem. Bem, a massa vai ser sempre igual à densidade vezes o volume. Se nós estivermos considerando aquele volume fixo V total subdividido em elementos de volume dV, a massa total contida no volume vai ser igual à integral de volume de ρ dV, né? Onde dV é o elemento de volume e ρ é a densidade do fluido em cada ponto, né, daquele volume. A massa que nós calculamos aqui na 2.2.6, ela pode variar com o tempo devido ao fluxo de massa através da superfície S que contém o volume fixo V, certo? Então, nós podemos calcular, né, esse fluxo resultante que vai fazer com que M varie a partir da equação 2.2.5. Considerando ΔM, ΔT e ΔS como infinitésimos físicos, a equação 2.2.5 ela vai poder ser escrita da seguinte forma: dm dt é igual a ρ, que multiplica o produto escalar da velocidade pelo versor de área, vezes o elemento de superfície ds. Desse modo, nós temos que o fluxo resultante por unidade de tempo vai ser a integral de superfície desse termo à direita aqui da 2.2.5. Então isso aqui, vou chamar esse fluxo por unidade de tempo de φm, certo? Esse fluxo de massa por unidade de tempo, ele vai ser igual à integral de superfície fechada de ρ V escalar n ds, onde ds é o elemento de superfície e eu chamei o fluxo de massa por unidade de tempo de φm. Essa expressão ela vai fornecer
a quantidade de massa por unidade de tempo que o volume fixo V está perdendo, ou seja, a integral de superfície fechada de ρ V escala em ds vai ser igual a menos a variação da massa no tempo dentro do volume V. Então isso significa que o fluxo de massa por unidade de tempo para fora do volume V, ou seja, a integral de superfície fechada de ρ V escala em ds vai ser igual à massa que o volume V está perdendo por unidade de tempo, ou seja, vai ser igual a menos dm dt. Ou seja, isso aqui vai ser igual a menos a derivada no tempo da massa total contida no volume V, ou seja, a integral de volume de ρ dV. A equação 2.2.8 é a expressão geral da lei de conservação da massa num fluido. Ela é chamada de equação da continuidade. Como a massa nessa nossa consideração não pode ser criada e nem destruída, o somatório do fluxo para fora com a massa perdida no interior do volume V vai ser sempre igual a zero.